desigualdade social, discriminação, desastres ambientais. Abordar e envolver-se nos desafios que enfrentamos na sociedade é fundamental para a transformação do nosso olhar. Para um olhar que conecta pessoas e se concretiza na comunhão de tempo, de propósitos e em todas as formas de recurso. Um olhar iluminado pela fraternidade e reciprocidade transforma vidas, pessoas, sociedade. Conectando oportunidades e vulnerabilidades, temos algo a oferecer, eu e você. É só abrir os olhos e descobrir a potência que existe em cada ser humano. Eu sou a Raíssa, vocês já me conheceram quem estava aqui ontem rapidamente. Eu sou manauara, sou produtora de eventos. Atualmente eu estou como membro do Conselho Deliberativo da Economia de Comunhão. Ontem foi um dia muito especial e muito intenso, né? Quem estava aqui acompanhando com a gente percorreu os primeiros passos dessa jornada juntos, que é justamente uma jornada que a gente está passando para conhecer um pouco como a cultura da economia de comunhão se conecta com uma visão sistêmica da vida. Então, a gente falou de propósitos internos, frutos externos, falamos de desafios dentro das empresas, oportunidades dentro das empresas. E hoje, para a gente dar continuidade a esse fluxo, a gente queria convidar vocês para esse olhar para a sociedade. Então, como tudo isso, o nosso interno, o nosso externo, o nosso profissional, transborda e chega até a sociedade. E, dentro disso, a gente quer trazer uma reflexão sobre emergência climática e social. Para a gente fazer essa reflexão juntos e com um olhar muito diverso e muito plural, eu queria convidar aqui para o palco, então, a Miriam. Onde está a nossa querida Miriam? A Miriam ela é indígena do povo Ticuna, da comunidade Filadélfia. Fica em Benjamin Constant, no Amazonas, região do Alto Solimões. Ela é ativista, ambientalista. Atualmente coordena o grupo Mulheres e Jovens Indígenas Plantando o Futuro. É grande, tá, o currículo, gente. Conselheira da Associação das Mulheres Indígenas Ticuna, integrante do Comitê Gestor da Rede Mulheres das Águas e das Florestas. Queria convidar também o Felipe Neri. O Felipe é um dedicado estudante e educador social, músico, talentoso poliinstrumentista. Fica à vontade, Felipe. Idealizador do projeto Catequese Musical, que une música e educação religiosa de uma forma inovadora. É fotógrafo, web designer e traz um olhar artístico e técnico para tudo o que faz. A Ana Paula Dias. Ana Paula, bem-vinda. A Ana Paula tem formação em comunicação social, letras e pedagogia, apaixonada por fazer acontecer, trabalha há 13 anos na organização da sociedade civil Afago, São Paulo, e atualmente está na gestão geral da organização. Tem experiência em projetos culturais e educação. Bem-vinda, Ana. E para compor aqui essa super mesa, eu convido a Lígia Antero. A Lígia é ativista no combate ao racismo e mudanças climáticas, fellow do programa Lideranças Negras Indígenas, da YCL, não sei se estou falando correto, IDBR, organizações que atuam na interseção de pautas sociais e ambientais, atua no Sistema B Brasil como coordenadora de comunidades e causas coletivas, liderando uma forte frente de justiça social e climática, e faz ponte entre empresas, projetos e eventos que promovem essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e criam oportunidade para a transformação social. Então, bem-vindos, bem-vindas. A gente começa, então, vai ser uma conversa, então a gente quer falar um pouquinho, né, sobre como têm sido esses efeitos, né, das mudanças climáticas. E, para começar, eu vou convidar a Miriam a contar um pouco de como, ali na sua região, na sua comunidade, você tem sentido esse impacto dessas mudanças climáticas. Bom dia a todos, todas. Meu nome é Miriam, sou ativista, como ela já descreveu. Sou do povo Ticuna, moro na fronteira Peru e Colômbia.
da microrregião do Alto Rio Solimões, Amazonas. Meu povo, ele está localizado na região onde está mais afetada por essas mudanças climáticas hoje, atualmente. Ontem, o nosso prefeito já falou que já não tem mais energia, todas as escolas, universidades estão paradas, porque não temos mais energia. E não temos mais água também para abastecer ao município. Então, cada vez está pior e não tem previsão para voltar. Isso que é mais triste ainda. O meu povo, como indígena, ele sofre mais, porque ele depende muito do igarapé, do rio, para sobreviver. Porque a maior parte do povo, do meu povo, ele vive muito da floresta. Então, quando não tem água, a floresta também não nos dá comida. Ela não floresce, ela não dá fruto. E se dá fruto, os frutos são secos e não dá para consumir. Então, o problema é muito mais do que a gente imagina. Só vivendo a realidade que a gente sabe a dor de uma pessoa que passa sede, fome e necessidade para sobreviver. Não é fácil. Eu vim de lá, quando eu estava vindo para cá, o que levava 1 hora, quando não está muito baixa, para chegar em outro município onde a gente pega avião, para Tabatinga, é uma via a mais distância, mas a gente levou 2 horas para chegar em Tabatinga. E quando não tem estiagem, a gente levava meia hora. E depois que começa a estiagem, fica mais difícil a travessa, a gente dá uma volta, e a gente levava 1 hora. E antes de eu vir para cá, já levo 2 horas. Porque a gente está indo devagar para não atolar no meio do caminho. E agora, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para sobreviver ao amanhã? E se não chover? Choveu 2 vezes e durante 5 meses sem uma gota de chuva. Mas a chuva veio preta. Água preta. Não tem como consumir isso. E a outra chuva que passou, foi antes de eu vir para cá, veio com temporal muito forte que arrancou o zinco das pessoas. Nosso hospital ficou sem coberto, porque foram arrancados pelo temporal vendaval que passou. Então, não foi uma chuva, foi uma ventania. E a água continua descendo. Todo dia desce alguns centímetros de água. E não tem retorno. Eu nunca imaginei que a água mais cobiçada do mundo, eu digo do mundo, nosso rio Amazonas, ia chegar desse jeito do estado que está hoje. Nosso maior rio do mundo secou. Parece pesadelo, mas é real. Sou prova disso, eu sou de lá, vi peixes mortos, botos mortos, quelônios morrendo. E o que a gente vai fazer para mudar isso? Por isso que precisamos retornar, para sermos humanos de novo. As consequências a gente causa, tudo vem de nós. É muito acúmulo de resíduos sólidos em todo lugar. Às vezes a gente corta a árvore que tá nos dando sombra, e a gente vai correr atrás da sombra do vizinho. Vocês perceberam que a gente gosta de cortar árvore na frente da nossa casa? Porque está jogando folhas? Mas aí, quando você guarda carro, onde é que você guarda? Na sombra do teu vizinho, porque o vizinho não cortou a árvore. Não é assim? É a consequência. Quem tem uma árvore bonita em casa sabe quanto ela é benéfica, quanto ela é boa.
Você abraça ela, você senta embaixo dela. É mais fresquinho do que ficar dentro de casa. Como é que a gente vai fazer? E amanhã? É muito difícil. Essa experiência que eu trago, talvez não toque em vocês, mas eu já chorei várias vezes. Porque eu me senti inútil para ajudar meu povo. Eu conversei com algumas pessoas como eu queria ser milionária por uma semana. Uma semana! Para resolver questão de água potável. Água a gente tem embaixo da terra. Mas o recurso para perfurar, para ter água encanada, não temos condições. Mas se perfuramos, a gente tem que cuidar também. Porque tudo acaba. Tudo renova na natureza, renova, mas leva tempo. A floresta, você destrói, você planta outro, mas leva tempo para voltar como antes. Então, isso que a gente tem que pensar. Não é fácil, pessoal, viver numa seca, que você tem que comprar uma garrafa de água de 20 litros por R$30. E toda semana você tem que comprar, porque você tem família que você tem que sustentar. Tem que dar água. Tudo aumenta. A situação não é só com a população indígena. É para a Amazônia toda. Somos mais de 250 comunidades nessa situação. E eu somente estou no município de Benjamin Constant. Quando eu fiz a campanha para chamar a atenção, sabe, essas 250 comunidades entraram em contato comigo. Meu coração quebrou, porque eu não consigo fazer nada. A pequena campanha não é suficiente para dar o que as pessoas precisam. E como é que você se sente? E a pessoa te olha e diz, me ajuda, preciso de ajuda. Ajuda meu povo sofre. E você olha para ele, eu sou igual você, também estou pedindo ajuda. É difícil. Você tem que viver para sentir. Porque ouvir é muito bonito, mas viver aquilo é outra coisa. Agora eu estou falando aqui, amanhã eu não sei. Agora já não temos energia, não temos abastecimento de água nem para tomar banho. O que vem amanhã, não sabemos. Por favor, vamos pensar um pouco. Vamos ver como a gente pode ajudar nossa Amazônia. Como podemos fazer a diferença. Porque não é só o Amazonas que sofre, é todos nós somos afetados. Se a floresta desaparecer, toda a humanidade desaparece. Isso tenho toda certeza. A água já está muito cara. Daqui a pouco a gente vai pagar até para respirar, porque já estamos nesse caminho. Estamos indo para esse caminho. Vamos repensar. Porque hoje eu estou assim, amanhã pode ser outra pessoa. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Miriam, por compartilhar, por confiar nesse espaço para compartilhar isso, pela coragem também de estar aqui trazendo e sair com toda essa logística que você falou para estar aqui compartilhando. Então, a gente agradece muito, muito a coragem e a confiança. Para a gente continuar essa conversa, eu queria convidar o Felipe para trazer um pouco também, pessoalmente, como que você sente
também se sente afetado por essas mudanças que acontecem e talvez já trazer um pouco de como você atua na sua comunidade nesse sentido. Então, gente, paz e bem. É muito, não seria difícil, mas muito impactante falar após essa reflexão que nossa amiga traz, né? Por conta que o clima vai se comportar em cada lugar de maneira diferente, né? E trazendo uma visão do Nordeste, né? Água nós temos, mas a gente não sabe o que fazer com essa água, né? Cai chuva e a gente não sabe se vai ter um deslizamento de uma terra, se a família ali vai ficar desabrigada. Então, a água hoje no Nordeste é música, como Asa Branca, né? Por falta da água, perdi meu gado, morreu de sede, meu alazão. Mas também é a alimentação, né? A plantação. É também a questão da infraestrutura das casas, né? Então, eu acredito que o clima, hoje, na minha perspectiva, é uma coisa muito instável, né? Lá em Salvador, a galera até tem um meme, né? Que 9h59, fazendo sol, 10 horas, um temporal. E isso é perceptível que a Terra não está bem, né? Eu acredito que a Mãe Terra, ela está falando com a gente, de certo modo, né? Então, seja na seca, seja na água demais, temos as tragédias, né, que aconteceu, com o Brumadinho, agora o Rio Grande do Sul. Então, eu acredito que isso são sinais, né, dos próximos passos que a natureza nos traz, né? E uma maneira que a gente lá vivencia isso, né, é no dia a dia tentar meio que ficar ali equivalente a viver a mudança do clima, né? Então, quando chove, ali a maioria dos trabalhadores, mãe de família, tem que sair às vezes 2 horas mais cedo de sua casa para poder chegar no trabalho, para não ser despedido, né? Então, isso é uma realidade, porque a cidade de Salvador, por estar próximo do mar, não foi pensada a cidade, né? Eu acredito que são poucas cidades que têm essa questão desse preparo, né? Então, posso trazer um exemplo real do calor lá na minha casa, que depois de uns 3 meses de obra, colocando gesso, de uma noite para o dia, por conta do calor, o gesso caiu. E aí em casa somos 5 filhos, né? Meu pai e minha mãe, e a Lua, né? Graças a Deus o gesso não agarrou em ninguém, mas você pensa que um fruto de um trabalho, e a gente sabe que conseguir as coisas não é fácil, né? E aí, numa noite, por conta de um calor, por conta de uma temperatura, você perder tudo ali, né? Então, eu acredito que a questão da vivência do clima e da questão climática é algo que deve ser repensado, como nossa amiga trouxe, né? E eu acredito que se cada um começar a pensar no copo que eu jogo no chão, numa maneira de repensar, replantar, e de repensar também a questão do consumismo, né, que é algo também hoje muito latente, eu acredito que a gente só vai dar passos para frente. É isso. Obrigada, Felipe. Queria agora convidar a Lígia a compartilhar um pouquinho, né? A Lígia, na verdade, ela veio assim representando um pouco a agenda, que ela se conecta muito com essa agenda climática e social, mas também um pouco como o Sistema B, que tem sido uma jornada que a gente tem feito juntos, né? A Economia de Comunhão e o Sistema B tem se conectado bastante nesses últimos 3 anos, por conta dessa agenda climática. Então, tem feito a gente se aproximar, mas, pessoalmente, também você se conecta muito. Então, eu queria que você trouxesse um pouco de como que você enxerga que não só indivíduos, mas comunidades, associações podem se envolver também para enfrentar esses desafios sociais e ambientais. Obrigada pelo convite. É minha primeira vez aqui no Fórum EDC
Então, primeiramente, né, pedir licença para chegar nesse chão, nesse território, dividir esse palco com pessoas tão especiais, principalmente depois, né, desse relato, dessa denúncia que a Miriam faz aqui. E eu acredito muito que cada um de vocês, cada um de nós está aqui por um motivo. A gente não veio aqui só para escutar coisas legais, a gente não veio aqui só para ter um aprendizado, mas a gente veio para ser polinizador desse aprendizado, né? A gente não vai sair daqui da mesma forma que a gente entrou. Então, entendendo, né, que eu tenho esse papel também, né, de levar essa mensagem para uma comunidade de empresas, né, o Sistema B, né, que é a organização que eu represento, hoje tem uma atuação global, né? A gente tem uma comunidade de mais de 9.000 empresas B certificadas no mundo todo. E quando a gente fala de Brasil, a gente tem mais de 500 empresas operando, né? Empresas que provavelmente vocês conhecem, consomem, mas o que está por trás dessas empresas, né? O que está nos bastidores, né, de uma certificação que não é só uma certificação, não é só um selo de qualidade, não é só um selo verde. São, de fato, empresas que entendem a importância delas medirem o seu impacto, medirem o que elas poderiam estar fazendo de melhor a partir de uma metodologia que se chama Avaliação de Impacto B, que é uma ferramenta online, gratuita, que está disponível, inclusive, para qualquer tipo de empresa, para qualquer tipo de organização que queira, de fato, olhar para esses indicadores e entender o que poderia estar fazendo de melhor. Porque quando a gente olha para um relato da Miriam, a gente vê a pontinha desse iceberg, né? A gente vê o que já está acontecendo quando a gente tem uma cadeia por trás que não repensa a forma de produção, não repensa a forma de ver como as mudanças climáticas elas estão afetando, né, o dia a dia dos seus trabalhadores, estão fazendo com que os insumos eles fiquem mais caros, porque é isso, quando falta água num lugar, como é que a empresa ela vai operar, né, independente do setor que essa empresa está, quando tem falta de água, quando tem queda de energia, independente da gente estar falando do território da Amazônia, isso vai impactar no Brasil inteiro. E aí, falando em Brasil inteiro, eu queria fazer uma interação, se você permitir aqui, Raíssa, fazer uma interação aqui com a plateia, até para a gente se conhecer e a gente entender como que isso faz parte também. Eu queria que levantasse a mão quem é da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Somos grande parte que está nesse território. E esse território é o território da Mata Atlântica. Estamos, né, dentro desse território. Até parte do... Levanta a mão também quem é do Nordeste, porque a Mata Atlântica ela também ainda está no Nordeste. Então, eu trouxe um dado aqui, que é um dado bem alarmante. Só restam 8,5% do bioma Mata Atlântico hoje no Brasil. 8,5%. Isso quer dizer que a Mata Atlântica ela já foi 84,5% desmatada. A gente não quer que isso aconteça com o bioma amazônico. A gente vê as queimadas, nem com o Cerrado, nem com outros biomas que a gente tem no Brasil, né? Mas esses são os mais famosos e que representam o maior território. O que a gente precisa fazer para que a gente não tenha um desmatamento de 84,5% no que resta, né, dessa floresta em pé, do que resta desse meio ambiente, desse ambiente comum que a gente tem, que nos alimenta, que nos dá a sombra, que nos dá o ar puro, que a gente, né, eu acho que todo mundo aqui, em algum momento desse mês, dos últimos meses, teve algum problema respiratório, teve alguma dificuldade de inalar o ar, sentiu essa sequidão, e isso reflete na gente. Então, a gente não pode simplesmente achar que isso não é problema nosso, né? Isso é um problema nosso, isso, inclusive, vai ser um problema dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas próximas gerações. Então, a gente está aqui, de fato, para construir um legado. E entrando, né, mais nesse como, né, porque o problema já está posto, né, a crise ela já está posta, a gente não fala mais de mudanças climáticas, o clima ele já mudou, então a gente fala de emergência climática. E quando a gente traz isso dentro de uma perspectiva de ação coletiva, o que a gente pode fazer? Nós, enquanto sociedade civil, nós, enquanto consumidores que apoiam, né, que estão, de alguma forma, validando empresas que não são tão legais para o mundo, mas também tem esse poder de validar empresas que estão pensando
essa forma diferente de fazer, essa forma que considere os seus colaboradores, que considerem uma relação justa com seus fornecedores, que entendam a importância, né, de pensar emissão de gases de efeito estufa. É um assunto que, às vezes, fica muito complexo, né, um assunto muito técnico, mas tudo que a gente faz tem uma emissão. Né? As viagens que a gente faz, a condução que a gente pega, o nosso carro, tudo isso está jogando na atmosfera gases de efeito estufa. Então, não é um problema só das grandes empresas, das grandes indústrias. A gente também tem um papel de entender como é que a gente pode reduzir essas emissões e fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. E, embora a gente vá ter uma COP, né, no ano que vem, né, a gente vai ter a COP 30, que, inclusive, vai estar acontecendo dentro da Amazônia, né, vai acontecer em Belém do Pará, é a oportunidade que a gente tem de trazer visibilidade para as pessoas que estão nesse território, que já estão falando há décadas, já estão prevendo isso há muito tempo, já estão vendo que, a cada seca, o rio ele abaixa mais ainda. E, quando ela sobe, a marcação já não está a mesma. Era para estar ali no topo daquela árvore, está aqui. Então, a gente já sabe que vai faltar água, que a gente vai ficar isolado, que estou falando a gente, mas numa perspectiva de quem está imaginando lá. Então, é uma tragédia anunciada, se a gente for pensar dessa forma. Né? Então, entendendo isso, né, entendendo que a gente está aqui para poder ouvir esse relato, para poder também traduzir isso de alguma forma, né, para a gente entender o que a gente tem no nosso papel individual, mas também entendendo que a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que trabalham junto com a gente também precisam, né, absorver essa mudança, né, de mentalidade, essa mudança de mindset, a gente pode usar essa palavra, mas mudança de mentalidade mesmo, né, entender que não dá mais para a gente continuar da forma que a gente vem vivendo, vem consumindo e vem deixando também de ouvir histórias como a da Miriam, histórias que vão ser cada vez mais frequentes, mas que a gente precisa ter uma resposta para isso. Eu acho que nas próximas rodadas aqui a gente vai poder trazer também muito dessa mobilização social, o que a gente tem construído, qual é o papel também das empresas. Né? Eu acho que a gente ouviu muito isso no início. Né? A gente está falando de comunhão, nas músicas também que a gente tem ouvido aqui, a gente tem ouvido muito isso. Sozinho a gente não é nada, mas juntos a gente pode fazer algo diferente. Eu acho que, quando a gente pensa, né, nessa atuação coletiva, empresa, sociedade civil, governo, que tem um papel grande, né, de garantir isso como direitos civis, da gente poder ter um ar puro, da gente poder ter comida de qualidade, da gente poder ter o direito, né, de usufruir de uma água boa também, a gente entende que isso tudo precisa estar conectado. Então, acho que cada um aqui está falando de um lugar, cada um aqui está falando de um território diferente, muito para a gente poder trazer essa pluralidade de pensamentos e entender que isso tudo está conectado, a gente está conectado com vocês, e a gente precisa ser polinizador também dessa nova forma que a gente está propondo, né, de a gente viver e de a gente seguir com o nosso modo de vida também. Me chamou muita atenção quando você trouxe um pouco da experiência pessoal também, porque é um pouco isso, né? Por que discutir esse tema aqui hoje? A gente está conectado. Não é que ninguém está sentindo esses efeitos, não é que só a Miriam, o Felipe, a Ana, ali, todos nós. Seja a fumaça chegou, mas foi só um dia, tive um negocinho na garganta e passou. Mas se a gente fala que nós somos uma comunidade, se a gente fala que estamos conectados e que a gente quer prosperar juntos, a gente não pode ignorar a realidade do outro. Então, é um pouco essa reflexão também que a gente quer trazer aqui. E aí, para completar, queria chamar a Ana Paula, então, para contar um pouco da tua experiência, né, principalmente ali ligada a organizações sociais, como que vocês veem esse envolvimento dos indivíduos e das comunidades com essa temática, olhando para ações concretas para esses desafios não só atuais, mas com esse olhar de futuro. Bom dia. Vou falar um pouco sobre o território, né, ali do Distrito da Pedreira, dentro do município de São Paulo. Então, vamos pensar São Paulo, né, o município de São Paulo, enquanto uma grande metrópole, uma das maiores, né, da América Latina. E a gente tem uma diferença muito grande entre o centro e a periferia.
Então, na periferia, a gente tem inúmeras vulnerabilidades, né? Desde a questão de falta de trabalho, ausência de renda, extrema pobreza. E quando nós falamos agora sobre a questão da emergência, que nem fala mais emergência, uma batalha climática, né, vamos dizer, nesse sentido, essas vulnerabilidades elas ficam muito mais evidentes. E eu vou dizer o porquê. Vamos pensar, cada um tem a sua estrutura, tem o seu local de trabalho, algumas pessoas têm a questão de se ter um ar-condicionado. Vamos pensar que nós não tivemos inverno, né? Não tivemos inverno esse ano, né? Dias muito quentes. Imagina quem mora, eu estou falando de um território grande, com um dos IDHs mais baixos do município de São Paulo. Então, para vocês entenderem que falta muita coisa lá. É um distrito repleto de comunidades. Então, a Fago ela está, esse ano, completando 31 anos de atuação dentro desse distrito. Hoje, ela atende outras comunidades nesse território e muitas vulnerabilidades. Então, vamos pensar quem tem o comodismo de um ar-condicionado. Então, vamos pensar quem não tem isso, né? Às vezes, são famílias numerosas que moram em um cômodo. Vamos pensar em 4x4, com no mínimo 5 pessoas. Vamos pensar que esse único cômodo, o telhado é de telha de amianto, né? Como já é conhecimento de muitos, o amianto ele causa muitas doenças, né? Dentro dessas doenças, a questão do câncer de pulmão. E com ar seco, né? Com a poluição, se nós que temos uma estrutura mínima, que às vezes, né, estamos sofrendo com essas questões, imagina quem não tem. Uma outra questão é a ausência de água. Então, pensa que são casas pequenas, um telhado, né, de telha, que não tem uma estrutura para se ter uma caixa d'água, né? E em São Paulo, a gente tem esses cortes, né, que não é divulgado, mas existem cortes no abastecimento de água. Então, a gente está falando de famílias que não têm água, né? Que a água ela tem algum tempo do dia, por 2, 3 horas, né? Aí tem esse corte da água, aí você fica 10 horas sem, depois a água retorna. Então, só para vocês terem uma ideia que hoje, lá na Fago, a gente pede doação de água, né? Para vocês entenderem um pouquinho da dificuldade. Pensar que a água é algo muito básico, né, para o dia a dia. A gente pode ficar sem energia elétrica, mas sem água é impossível, né, para a nossa sobrevivência. E aí a gente pensa em um território também que está ao lado da represa Billings, só que a parte da Billings poluída. Então, nesses dias muito quentes, é muita alga. Então, é um cheiro muito forte. Então, é você respirar um cheiro de esgoto o dia todo. Eu não moro no distrito da Pedreira, mas compartilho que, do período que eu fico lá de 9 horas, eu saio de lá com dor de cabeça, por causa desse cheiro. Então, eu fico imaginando as pessoas que respiram isso 24 horas por dia. Então, só para compartilhar, a gente, às vezes, se colocar nesse lugar, né, dessa outra pessoa, para a gente entender um pouco dessas dificuldades, quando a gente pensa nessa questão da emergência climática, né, como que o outro sofre, né, nesse sentido. Então, vou ser bem breve. Obrigada, Ana. A gente queria propor uma outra rodada para a gente conectar agora um pouco como que vocês veem que a comunidade de vocês também como um todo se conecta, porque aqui a gente pode falar que a gente tem lideranças que diretamente enxergam isso e que atuam, né, em ações concretas. Como que vocês enxergam que a comunidade de vocês se envolve também nessas temáticas e trazer um pouco também de como vocês têm trabalhado nessa superação, seja formando rede, eu sei que a economia de comunhão acaba que está próxima de cada uma dessas realidades, se vocês quiserem compartilhar também, mas quais são as outras ações que vocês tomam justamente nesse sentido? Certo, conversa comigo. A minha comunidade, ela é centro de outras 6 comunidades. Ela fica bem no centro. Ela é conhecida como polo e como eu digo, como referência das outras comunidades. Nesse momento que estamos nessa crise climática, a população mobilizou para evitar o fogo e
capacitar os mais jovens, né, para conscientizar a não jogar fogo ou fazer fogo, porque a gente viu que o nosso território ele é muito pequeno também. Então, a população ele cuida do território que nós temos. Nós temos uma terra demarcada, mas é bem fininha mesmo, a floresta ela é bem fininha já. E a população mobilizou para não ter a queimada no território. E até o momento a gente só conseguiu ver 3 queimadas, mas bem pouquinho, porque a população mobilizou muito rápido. Porque sabemos que se a gente queimar esse pouco território que a gente tem aí de reserva, a gente não teria mais nada mesmo. Então, a população foi bem consciente que foi bem mais rápido assim para combater o fogo. E como com a juventude, né, eu consegui criar um coletivo que acabamos de chamar de Mulheres e Jovens Plantando o Futuro. Com esse coletivo agora a gente está limpando o nosso igarapé, que virou uma trilha de água hoje. É o único riozinho que abastece 6 comunidades, que passa pelas 6 comunidades. Esse igarapé não tem, não está mais, como diria, não está mais limpo como antes. A gente não consegue mais tomar água nessa água do igarapé. Então, o que o coletivo está fazendo hoje? A gente está retirando todos os resíduos sólidos que ficaram. Agora que está seco, você vê tanto lixo que ficou. Assim também, você consegue perceber que as árvores maiores não estão mais ao redor do igarapé. E isso também traz a consequência para que seca bastante e não retém a água lá, né? Então, isso também a gente está fazendo. Quando eu retornar aqui, a gente vai plantar, acho que são 200 pés de árvores de porte grande que pode atrair água, né? Porque meu povo tem essa mania de plantar muito buriti, né? Onde tem buriti tem água, a gente diz isso, né? Onde tem buriti tem água. Vamos plantar muito buriti aqui ao redor do igarapé. Vamos retornar a abastecer com a água, né? Então, agora com o coletivo e as mulheres que eu trabalho, a gente está fazendo esse semeamento mesmo, reflorestamento ao redor do nosso igarapé e ao redor do rio. Esse é o nosso objetivo, né? A gente vai começar agora, essa semana que vem, a gente já tem algumas plantas para a gente já começar a plantar. Então, a gente tem que escolher também, porque nem todas as árvores, elas ficam ao redor do rio, ao redor da água. Algumas morrem, elas têm que ficarem mais longe, então você tem que escolher quais são as plantas que ficam ao redor, e a gente chama as mais sábias da nossa comunidade, né? Elas que falam para nós, não, essa árvore não serve, não pode ficar aqui perto da água, porque vai morrer. Enchente vem, as primeiras que morrem, então vamos ter que colocar essas árvores, essas daqui, porque quando a enchente vem, elas continuam, e quando a enchente vai embora, elas vão deixar a água ficar aqui. Então, assim que a gente está fazendo, essa comunidade está se mobilizando para isso, está nos apoiando com a juventude, e com certeza que a gente vai conseguir fazer isso, né? Mas, depois da campanha que eu fiz, né, todas as pessoas das outras comunidades também conversaram comigo, né? Perguntaram o que eu tenho que fazer, o que a gente pode fazer. E, para ser sincera, eu também preciso de ajuda para dar resposta à população. Eu não sou especialista, eu não sou agrônoma, então eu tenho um pouco conhecimento do que eu já estudei, mas eu não tenho formação ainda, então eu preciso sim de conselho. Se alguém tiver alguma formação assim de agroflorestal, com certeza é bem-vindo. Eu quero mesmo ajuda. E porque a população ela pergunta, outras comunidades vão até a mim e perguntam, por favor, o que eu posso fazer para o nosso igarapé? O que eu posso fazer para o nosso rio? O que a gente pode fazer? E muitas vezes eu fico sem resposta também para dar.
Aí o que a gente faz? O que vovó faria, né? Que não está mais entre nós. Eu sempre me pergunto, o que minha avó faria? O que meus avós fariam? Então, assim que a gente está, porque a gente não tem especialista lá, não temos cientistas lá por perto, e com certeza, se alguém quiser depois conversar comigo, me dar alguma dica, com certeza, é bem-vindo, tá bom? Obrigada. Vou só fazer um comentário que é muito interessante isso que a Miriam trouxe agora, porque às vezes a gente tem não é preconceito, mas a gente tem uma ideia fixa de que talvez a pessoa, porque está vivendo ali, ela sabe e tem a resposta para solucionar tudo. E às vezes não é. Às vezes tem pessoas que sim, aí tem a questão científica, de estudos que podem contribuir e compor também e construir juntos soluções. Então, isso é muito interessante de pensar, porque a gente tem ideia, não, mas é ribeirinho, é indígena, eles sabem como solucionar aquilo. Nem sempre, né? Então, é legal essa troca também. Obrigada, Miriam. Felipe. Eu fico ouvindo a Miriam falar e me vem um questionamento. Por que, às vezes, a gente compartilha... Eu não quero colocar na balança a questão de uma dor, de uma guerra, mas porque, às vezes, a mídia e a gente também compartilha e sensibiliza, às vezes, com quem está em outros países, outros continentes, uma guerra, enquanto o nosso irmão que está do lado, né, o Estado, a gente desconhece isso, né? Será que a gente que não procura essa informação? Será que a gente já está acostumado a só ouvir a guerra que está longe? Ou será que a gente já está acomodado e não quer realmente ajudar? Né? E esse é um questionamento que eu tenho, né? Então, toda vez que eu vejo um indígena falar ali na Bahia, né, que está alguns km de Salvador, de uma realidade que eu desconheço, eu falo, cadê a mídia? Cadê o jornalismo? E aí eu não sei se isso é algo de quem está no topo da pirâmide, né, que simplesmente fala, pô, essa pauta aqui para a gente não é legal, né? E realmente não faz essa informação chegar, né? Mas lá na nossa comunidade, a gente está vivendo esse Juntos para Cuidar, né? Que foi o Genfest, e a gente agora se compromete a ajudar algumas regiões. A gente, com a ajuda do EDC, conseguiu, durante a pandemia, ajudar bastante famílias nessa questão da cesta básica, né? A cesta básica 4D, que não alimenta não só o corpo, mas também a alma, né? Então, na cesta ia jogos interativos, um instrumento. Então, eu acredito que isso são ideias que está ligado também com a questão de mostrar para as pessoas uma alternativa, uma nova maneira de se pensar e de se viver. Porque, às vezes, eu percebo que a população, a relação que ela tem é uma relação que não é uma relação. Ela acaba, às vezes, ficando à mercê do clima e fala, pô, se hoje vai chover, eu posso só sair com guarda-chuva. Se está muito quente, eu ligo o ventilador. E, às vezes, não tem essa coisa do pensamento crítico de falar, pô, por que hoje, esse mês não era para chover, por que está chovendo? E um outro lado também dessa moeda é que muitas ideias que vêm para ajudar são derrubadas por conta do capitalismo, né? Me recordo que lá em Salvador chegou, lá nos mercados, né, a questão de parar de vender, de dar a sacola plástica, né? E acho que depois de um mês isso foi derrubado, assim, né? Então, eu me pergunto por quê. É uma boa ideia, né? Mas de certo modo, a rede do mercado, né, já estava se aproveitando e colocando ali a sacola de plástica a 50 centavos, e aí essa ideia aqui é uma boa ideia, né, da pessoa usar ali uma sacola reutilizável, né, que já vai estar ali ajudando o plástico ter um tempo muito grande para se decompor. Então, eu acredito que eu, pensando agora aqui como um empresário, me pergunto, como é que eu poderia ajudar a Miriam? Será que fazendo uma represa? Mas talvez meu
minha renda per capita hoje não seja para construir uma represa, porque é muito investimento. Ou será que eu poderia replantar mais? Mas replantar mais talvez seja uma coisa muito fútil, né? E eu percebo que, para se pensar nisso enquanto empresário, você precisa de uma rede. Porque se você for tentar carregar isso sozinho, talvez fique pesado. E também trazendo para esse lado psicológico, a gente também precisa compartilhar das emoções, mas também tomar cuidado. Porque se a gente for ver a realidade que é perversa, né? E isso eu também trago no contexto do clima, mas também trago também no contexto lá de Salvador. Hoje, a gente sabe que o Brasil não está em guerra oficialmente. No meu bairro, na semana, a gente compartilha mais de 72 horas de troca de tiro. Então, eu como jovem, às vezes vejo ali passar na frente da minha rua, um outro jovem, às vezes da minha idade, 18, 19 anos, com uma arma de 50 mil na mão, uma XRE nova, um celular mais caro, top de linha, e a gente sabe que isso é algo que talvez, se a gente for pensar bem, como é que um jovem que nasceu na minha comunidade, que muitas das casas não tem nenhum planejamento de construção, é mesmo chegar ali e fazer o feijão, aí chamar 2 vizinhos, 3 vizinhos para bater uma laje, e tá com aquele equipamento ali na mão, né? Eu mesmo não tenho 50 mil na minha conta para investir na minha casa, né? E como é que aquele equipamento de 50 mil chegou ali na mão daquele jovem, né? Aí fica a pergunta, eu não sei. Então, eu acredito que, para além do clima, essa questão social, são vários outros fatores que a gente precisa repensar, e aí eu acredito que a sustentabilidade também entra nisso, né? Entra na questão social e entra também na questão climática. Se a gente consegue melhorar o clima da Terra, essa energia da Terra, eu acredito que a gente também vai acabar melhorando essa energia das pessoas, né? Essa energia do jovem de querer estar ali sendo mais proativo, né? E esse ano a gente pôde ter o GenFest, que é um congresso de jovens, né? Um carnaval, como trouxe o Jesus, né? Um carnaval que o jovem tem ali para se realimentar, e a gente trouxe justamente essas questões, né? Então, eu acredito que a gente já está pensando nisso, eu só acredito que só deve parar de se pensar e poder agir mais, né? E enquanto jovem falando, né? Eu acredito que a gente precisa fazer isso hoje, né? E a partir de pequenas ações para se tornar grandes ações. E é isso. Então, eu esqueci de mencionar, né, sobre a campanha. Eu queria falar um pouco da campanha, né, que eu comecei. Eu conversando uma noite, eu não conseguia dormir, né? Eu mandei de madrugada uma mensagem para Dimas. Eu chorando mandei mensagem para ela, porque eu sabia que ia ficar tão severa a seca e que a gente não ia conseguir fazer alguma coisa para a nossa região. Aí, ela me aconselhando, eu acolo você, a Dimas me falando, eu vou rezando para ver o que a gente pode fazer. Aí eu insistia muito, né? Me ajuda, Dimas, eu não sei mais o que fazer, eu não estou conseguindo dormir mais, porque era noite, passava noite, mais noites, eu via cada vez mais rio baixando, e eu não sabia o que fazer. E a única pessoa que eu conseguia falar era a Dimas, algumas vezes mandava mensagem até para o Rodrigo também, para a Débora também eu já mandei, Débora Rocha. Mandei mensagem para Maria Helena de A Gente Muda. Aí a Dimas entrou com a ação, ela falou, vamos te ajudar. Me dá só essa semana, acho que até quarta-feira, que eu te retorno, Miriam. Calma, ela falou, cuida desse coração, você é preciosa, eu precisamos de você. Ela falando para mim, me acalmando, né? Mas eu não conseguia me acalmar, porque eu não sabia o que vai dar,
Como é que eu ia fazer para levar ajuda para a população, principalmente para as mulheres? Eu falo das mulheres porque é elas que cuidam das crianças, da juventude e da floresta. Nós, mulheres que cuidamos das nossas roças, nós, mulheres que plantamos, porque o homem ele fica mais na construção, nas coisas de pesca, de caça, mas para ir mesmo cuidar da nossa planta, de regar nossas plantas, nós mulheres que fazemos. E quem cuida da casa somos nós, e que faz comida, que precisa de água. E quando ela percebe que está faltando alguma coisa, é a mulher. Aí as mulheres começavam a ter conversa, eu não sei mais o que fazer, lá em casa está faltando isso, está muito cara. Bolsa Família já não dá mais. Então, eu comecei a ficar muito desesperada, mais ainda, porque, quando você tem contato com outras pessoas, a pessoa acredita em você. Elas acham que você é que tem que levar a solução. E você sabe que você é igual ela. Você só tem contato, mas você não pode fazer milagre. Entendeu? Então, isso me deixava muito triste, me deixava muito mal, que passava dias, passava noite sem poder descansar. E Dimas sabe muito bem que eu mandava muita mensagem para ela, pedindo o mesmo apoio, o que a gente vai fazer. Foi assim que começou a campanha, com a ajuda da Dimas, com a ajuda do Rodrigo, Débora, outras pessoas envolvidas, da pessoa da Gente Muda. A Raíssa também, eu mandava mensagem para ela, por essa situação. Então, as pessoas mobilizou, Ampecom mobilizou, depois outras vieram para ajudar, e isso deu certo. E hoje está chegando as 200 cestas básicas em Tabatinga, e eu estou muito feliz. E as águas que a gente estava esperando também estão chegando hoje em Tabatinga. E tenho certeza que amanhã ou depois da manhã, porque leva o tempo também agora para chegar em Benjamim, não é só chegar em Tabatinga e já tem que entregar em Benjamim. Agora tem que dividir em várias canoas, porque as canoas pequenas, que levavam uns 50 cestas básicas, já não vão mais. Agora vão aquelas canoas que levam pelo menos 10 cada uma. Então, a gente tem que dividir. Então, porque não dá mais para ir, não tem mais canal para levar coisas pesadas. É assim que eles estão fazendo isso e vão entregar lá em Benjamim. E eu estou muito feliz e muito obrigada por todas as pessoas que contribuíram e que aportaram também e que oraram, que ajudaram também na oração, porque às vezes quando a gente não tem como ajudar, a gente tem que rezar, né? A gente tem que pedir bênção para essas pessoas. Obrigada mesmo. A gente está caminhando para o final dessa conversa. Eu queria muito agradecer, mas queria também passar a palavra para a Lígia e para a Ana fazerem uma conclusão, trazer umas últimas palavras em 1 minuto, por favor. Tudo que a gente está escutando evidencia a desigualdade social, né? O Brasil está hoje no ranking como o 7º país mais desigual do mundo. E se a gente for olhar para a abundância que a gente tem, né, da nossa terra, ainda do que resta da floresta em pé, do que resta dos nossos recursos hídricos, nossa fauna, nossa flora, não faz sentido a gente estar nesse ranking como o 7º país mais desigual do mundo. Então, quando a Raíssa me apresentou, ela me apresentou com alguns chapéus, né? A gente está como o chapéu do Sistema B, que tem essa parceria, né, com Economia de Comunhão. A gente lançou, né, uma formação chamada Amazônia Viva, inclusive, né, muitos alunos, né, muitas pessoas que participaram dessa formação foram também a base, né, de arrecadação dessa campanha. Né, se tem alguém aqui que participou dessa formação, a Débora, né, tá aqui também com a gente, né, que liderou essa formação. Foi uma formação online, gratuita. Então, isso também serviu muito para mobilizar pessoas, né, pessoas físicas, mas também a gente entende que a gente tem uma oportunidade de mobilizar governo, né, que já está mobilizado, mas o governo chega muito depois, né, é no braço ali da sociedade civil que a coisa ela acontece primeiro, depois vai para o âmbito das ONGs,
empresas para depois chegar no governo, né? Então, o quanto que é importante a gente também estar vinculado a essas organizações, a essas associações, ser voluntário também, ainda que a gente não esteja nesses territórios, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Não vai dar para falar de todos eles, mas eu faço parte de uma organização também que se chama Coalizão Clima de Mudança, que é uma coalizão de base periférica, e também é uma formação onde a gente mobiliza jovens, onde a gente traz cases, né, dessa questão de injustiça climática, né? Onde são esses territórios pelo Brasil todo que estão sendo afetados com as mudanças climáticas, e a gente entende que quem são as populações que sofrem primeiro são as populações mais vulneráveis, justamente as que são fruto dessa desigualdade social, né? Quando a gente vem para essa questão de ver que a crise climática ela se instaurou no nosso país, ela só vai sobrepor a uma crise social que já existe, a essa desigualdade que já existe. Então, a importância da gente também ser esse agente também de distribuição de informações, porque, às vezes, muita gente tem boa intenção também de ajudar, muitas pessoas querem se mobilizar, mas, às vezes, a falta de conhecimento, a falta de acesso a essas histórias, a coisas que, né, historicamente, o Brasil ele coloca ali para debaixo do tapete, né? A gente não fala sobre o racismo no Brasil, a gente não fala sobre as desigualdades sociais, sobre a gentrificação, né? A gente tem alguns termos, né, que falam sobre populações que estão sendo tiradas do seu território para construções mobiliárias. A gente pode dar muitos exemplos aqui, né? Mas o importante, né, para encerrar essa minha fala, é entender que a gente tem o nosso papel como cidadão, mas não é um cidadão que vai só arregaçar as mangas e vai lá fazer. Mas a gente também tem esse papel de cobrar pelas nossas lideranças governamentais, porque é aí que a coisa ela começa a tomar forma. Porque a gente pode conseguir mudar um pouquinho esse ponteiro quando a gente vê essa mobilização local que a Miriam traz, que Felipe traz, que eu trago também aqui dentro dos coletivos que eu faço parte, mas se a gente não conversar a nível de política pública, e se a gente não souber que os nossos governantes eles precisam trazer um plano adequado para, ainda que esse plano, né, ele não seja de curto prazo, né, tem mudanças que são estruturais, tem mudanças que vão demorar para acontecer, mas existem planos emergenciais. Quando a gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul, houve uma mobilização, e a gente entende que muita gente sofreu, muita gente ainda está sofrendo com os impactos, mas a gente viu que essa mobilização ela aconteceu. Então, a gente tem que usar esse aprendizado que aconteceu na tragédia do Rio Grande do Sul e que já está com enchente lá de novo, isso já está acontecendo de novo, então a gente entende que não dá para ser uma ação perene, né? Não dá para a gente ir lá e falar, não, aconteceu, a gente vai lá, senão a gente acaba enxugando gelo, né? Então, a gente tem que usar esses aprendizados que a gente está vendo aqui, que a gente está vendo do que já tem dado certo frente a essas crises enfrentadas, e a gente distribuir isso, mas também entender que a gente tem esse papel de cobrança, né? A gente está aqui muito para ser esses... Tem muita gente que tem um pouquinho de preconceito com a palavra ativista, mas se nós não formos ativistas, a gente vai só ficar escutando esses relatos e vamos ser passivistas. Não vamos ficar escutando esses relatos, vamos nos sensibilizar, vamos chorar também, porque é triste, né? A voz ela começa a embargar quando a gente escuta a Miriam falar, mas só o nosso choro, só a nossa sensibilização e só a nossa doação também. A doação ela é importante, mas é importante também a gente falar sobre a estrutura do problema. E eu acho que a gente, né, estar aqui hoje, a gente está disposto a falar dessa estrutura, cada um do seu lugar, cada um no seu ambiente, né, seja num ambiente empresarial, seja você um CEO, seja você um colaborador, se você é uma pessoa que é uma pessoa que está numa ONG, se você é uma pessoa que está, enfim, aqui só ouvindo a gente, veio aqui, está contratado para trabalhar, mas acho que todo mundo aqui pode sair procurando formas de se mobilizar. E eu queria deixar uma indicação aqui para vocês. Opa! A gente tem esse livro aqui, o nome dele é Quem Precisa de Justiça Climática no Brasil. É um livro que está disponível online, tem poucas unidades dele impressa. Ele é uma publicação do Instituto Gênero e Clima, Observatório do Clima e ICS, Instituto Clima e Sociedade. E tem diversos relatos de muitas pessoas pelo Brasil inteiro que
falaram que já está acontecendo, né? Assim como a Miriam, trazem o seu depoimento, mas tem aqui muitos conceitos que podem muito apoiar todo mundo que está aqui, inclusive esse livro, eu durmo e acordo com ele, porque ele me ajuda muito a não me distanciar dos dados, porque esse livro ele traz muitos dados, né? Então, se vocês querem realmente se aprofundar no assunto justiça climática, né, emergência climática, tem muito assunto aqui, inclusive numa perspectiva histórica, né, de como que essa linha do tempo ela vai se construindo até a gente chegar nos dias de hoje. Mas também é importante para vocês compartilharem esse link, porque ele está em PDF, então vocês podem baixar, ler do celular e compartilhar nos seus grupos, compartilhar com a sua família, conversar sobre isso, né, nos seus ambientes. A gente entende que o primeiro território nosso é a nossa casa, é a nossa família, é a nossa cidade. Então, a gente tem aí muitas oportunidades de entender o que a gente pode fazer e o que a gente já está fazendo, né, que é falar sobre isso e nos mobilizarmos mutuamente. Então, agradeço muito o convite por estar aqui e vamos embora, gente. Eu trouxe vários exemplos, vou ser bem breve. Vou até aproveitar um pouquinho da fala da Lígia. A Fágola sempre desenvolveu atividades de sustentabilidade, só que nunca teve um olhar profundo para isso, né? Aí, ano passado, quando a gente recebeu, né, o edital do Supera, foi quando a gente foi olhar, né, as linhas do edital e vimos essa questão da sustentabilidade. E, a partir disso, né, nos reunimos enquanto equipe para entender qual projeto colocar. E aí foi quando a gente identificou, é necessário falar sobre o problema, né? E aí, enquanto organização, né, submetemos um projeto que foi aprovado. E qual a primeira etapa, né? Enquanto governança, a gente precisa capacitar os nossos colaboradores. Então, a gente conseguiu, né, um voluntariado, né, o cientista Edson Barbieri, né, no início do ano, forneceu essa capacitação, né, para os colaboradores da Afago, e, a partir disso, a gente começou a desenvolver atividades falando mais sobre o problema, porque a Afago ela atende criança, adolescente, jovem e as famílias. Então, produzir material de acordo com a faixa etária do público atendido, e também para essa conscientização com as famílias e essa articulação com a rede do território. Então, foram atividades desde a questão do aproveitamento completo do alimento, né? Então, a gente desenvolveu essa atividade com as famílias, as próprias cozinheiras da organização desenvolveu essa atividade, como aproveitar a banana como um todo, o abacaxi como um todo, a manga como um todo, e gerando como eu vou dizer, me fugiu a palavra agora, não é semente da manga, o caroço da manga, o caroço da manga, mudas, né? Então, produzindo essas mudas e distribuindo essas mudas, né, para a comunidade, para quem tem um local que consiga plantar. Além disso, nós temos todo esse trabalho, né, desses 31 anos que a Afago desenvolve, muito voltado também com essa capacitação dos jovens, que eles se transformem em lideranças. Nós temos uma ex-participante, que se formou em Direito e hoje ela é ativista política. Então, ela nos auxilia muito também nessa questão da articulação com o território, porque, como São Paulo é muito grande, não se tem a prefeitura, você tem as subprefeituras dos distritos, né? Convidando o subprefeito a ir lá na Afago, a gente convida a comunidade, convida a Enel, convida a Sabesp, convida todas as empresas voltadas àquele determinado problema que é apresentado. E, a partir disso, a gente traz, né, a demanda da comunidade para cobrar também os órgãos públicos. Não que a Afago seja favorável à invasão, mas essas famílias estão lá há muitos anos dentro de uma comunidade. E, a partir disso, também a gente precisa pensar na melhoria da qualidade de vida. Então, um dos projetos desenvolvidos pela Afago é o mutirão. Então, dentro desse projeto, do recurso que é recebido, esse olhar para as telhas de amianto que eu comentei na primeira fala, a gente entende que a família, às vezes, quer o acabamento, né? Quer uma casa rebocada, quer um piso na parede, mas trocar a telha de amianto por uma outra telha mais ecológica é melhor para a saúde dela. Então, e também essa orientação de abrir mais janelas, né? Espaço de circulação de ar. Então, são inúmeras atividades que a gente desenvolve e a gente convida a todos para essa mudança, né? Porque todos nós podemos participar, né? Como a Lígia disse,
através do voluntariado, de se envolver, né, são de inúmeras as causas. Quem está aqui dentro de São Paulo, que queira conhecer a Fago, se envolver de forma presencial, né, em alguma atividade específica. Às vezes a pessoa não pode ir de uma forma financeira, porque também a gente não tem condições, né, de tudo. E, infelizmente, as políticas públicas hoje não têm esse olhar, né, para trabalhar essa questão climática. Então, a gente desenvolve até atividades de como captar água da chuva, né, para uso no banheiro. Então, de repente, no seu telhado, você coloca a calha, você coloca o cano que cai em um barril, coloca uma telinha e utiliza apenas para o banheiro, porque, infelizmente, por causa da poluição do ar, essa água também ela não pode ser consumida. Então, somente para o banheiro e para a higiene. A Fago também ela desenvolve esse sistema de captação de água da chuva. Então, a gente tem uma caixa d'água bem específica que abastece a bacia sanitária dos banheiros do próprio prédio. E é isso, sendo bem breve, eu faço convite, né, para tanto quem está aqui querer conhecer a Fago ou se envolver, né, nas diversas causas sociais de várias organizações.